Hoje eu tive uma reunião com uma aluna que está escrevendo o trabalho final de conclusão de curso e ela estava bem frustrada porque ela é bastante lenta, não só na escrita, mas também na leitura dos artigos. E uma das frustrações dela é que ela não fala inglês ainda, um dia ela vai falar, mas a maioria dos artigos estão em inglês. E aí ela estava, ai, professora, não sei se eu contrato alguém para traduzir. Calma, ela não precisa gastar dinheiro nesse momento. Existem algumas ferramentas de inteligência artificial, o próprio Google tem a ferramenta dele gratuita que pode fazer a tradução dos artigos para você. Vamos ver aqui alguns exemplos. Esse aqui é um artigo que mostra que pessoas com deficiência de zinco podem ter desordens de paladar. Por exemplo, pessoas que tiveram Covid e tiveram deficiência de zinco ou já estavam com deficiência de zinco, reclamavam que não estavam sentindo gosto nenhum. Isso também pode acontecer, por exemplo, em pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. Quanto mais deficientes eles estão, quanto mais carentes eles estão, muitas vezes maior é a recusa de determinados alimentos que são meio sem graça ou que têm um sabor estranho para essas pessoas. Muito bem, como é que essa pessoa pode traduzir esse artigo? Uma forma é copiar mesmo o texto, por exemplo, vou copiar aqui o resumo, Ctrl C para copiar, e depois no Google Tradutor copiamos aquele texto, colamos aquele texto e o texto vai ser traduzido aqui para o lado. Depois essa pessoa pode copiar esse texto e colocar em algum editor de texto onde ela vai usar, onde ela vai ler, etc. Mas essa forma dá trabalho, você tem que copiar o texto inteiro, o artigo inteiro, tem artigos que têm 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas, então existe uma forma mais fácil. Se você tiver o artigo na íntegra, por exemplo, esse artigo sobre o zinco, nós podemos fazer o download. Eu vou fazer exatamente isso para você ver, vou copiar para a minha pasta no computador, e depois, aqui no Google Tradutor, você vai aqui em documentos e você vai colocar o seu documento aqui dentro. Então, vou fazer exatamente isso, arrastar o documento para dentro do Google e ele vai fazer a tradução. Depois você faz o download do documento, não vai ser uma tradução perfeita, obviamente, pode ser que você precise dar uma voltada lá no artigo original, traduzir alguma palavra que você achou estranha no seu artigo traduzido pelo Google, mas já vai te facilitar muito nesse trabalho. Aqui, por exemplo, nessa tradução, as tabelas não ficaram bem. Então, você vai olhar as tabelas no artigo original, mas tabela é número, você vai conseguir olhar tranquilamente, e o texto você lê aqui na tradução. Algumas traduções ficam melhor do que outras. Esse aqui é um artigo publicado por um grupo de pesquisa japonês que mostrou que o consumo de 30 mililitros de vinagre de maçã orgânico antes das refeições contendo carboidrato ajudam a controlar a glicemia, o peso corporal, diminuir gordura corporal e também diminuir o triglicerídeos em homens obesos. Um artigo bem legal. Vamos ver como é que fica aqui no tradutor. Por algum motivo, o Google corrompeu o arquivo, principalmente na página inicial. Algumas páginas ainda dá para ler alguma coisa, então você vai precisar testar. Mas a maioria dos artigos, principalmente aqueles que você fez o download a partir do PubMed, ficam bem direitinho e vai ajudar bastante você a fazer seu trabalho de TCC. Não é porque você não lê inglês ainda que você não pode fazer o seu trabalho, seja da escola, da graduação ou da pós-graduação.